Amados irmãos da Igreja Batista em Brasil Novo, eu quero saudar os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e também falar da minha alegria de poder ministrar a palavra do Senhor a esta amada igreja. Quero agradecer meu querido pastor e amigo Anderson Barbosa pelo convite e falar, pastor, que é uma satisfação, é um privilégio, é uma imensa alegria. Trazemos um abraço da Junta de Missões Nacionais, na pessoa do nosso pastor, Fernando Brandão, a esta amada igreja, que tem sido uma fiel cooperadora da obra missionária no Brasil e atuante na multiplicação de discípulos e na plantação de igreja na região da Transamazônica. Queridos irmãos, o texto para nossa meditação, para nossa reflexão hoje, é o Salmo de número 40, do qual estarei lendo os versos 1, 2 e 3 para nossa meditação. Diz assim a palavra de Deus: Esperei com paciência pelo Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu meu clamor. Tirou-me de um poço de destruição, de um lamaçal, colocou meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Pôs na minha boca um cântico novo, um hino ao nosso Deus. Muitos verão isso, temerão e confiarão no Senhor. Oremos. Pai querido, Pai amado, soberano Deus, nos alegramos, Pai amado, no Senhor, porque temos a Ti como Deus da nossa salvação. Somos a igreja do Senhor e ovelhas que o Senhor pastoreia. Nesse momento, ó Pai, que meditaremos na Tua palavra, rogamos, ó Deus, que o Teu Santo Espírito nos abra a mente e o coração para compreendermos as Tuas palavras e para crermos, ó Deus, na verdade do Senhor. Que a Tua palavra ache morada no coração de cada ouvinte nesse momento, em o nome do Senhor Jesus que oramos. Amém. Muito bem, queridos irmãos, este salmo é um hino de louvor, um hino de exaltação ao Senhor, escrito pelo salmista Davi. Este salmo, ele retrata, ele apresenta uma atitude de gratidão, de louvor a Deus, de alguém que no momento das suas aflições, em um momento de suas angústias, clama ao Senhor, ora ao Senhor, pede graça, misericórdia de Deus e tem as suas orações respondidas. Quantos de nós temos algumas dessas experiências e também gostaríamos que todas as nossas orações elas fossem imediatamente respondidas pelo Senhor? Nós vamos aprender nesse texto exatamente sobre este assunto, falar sobre esta experiência do salmista Davi. Portanto, meditaremos com o tema uma oração respondida. Poderíamos dividir para a questão de estudo, de análise, esse texto. Do verso 1 ao verso 3, nós perceberemos que o salmista está tendo um momento de ação de graça, expressando a sua gratidão a Deus por esta oração respondida. Dos versos 4 ao verso 5, nós temos o salmista apresentando neste louvor um reconhecimento à bondade de Deus, à fidelidade do Senhor. Dos versos 4 ao verso 5, nós temos exatamente esta atitude do salmista, louvando a Deus, exaltando a fidelidade do Senhor. E então, a partir do verso 6 e do versículo 10, o hino começa a apresentar uma dedicação, onde o salmista expressa, a sua disposição, a sua consagração, o seu desejo de servir ao Senhor. E também ele encerra este salmo, então, do verso 11 ao verso 17, apresentando aí algumas petições, alguns clamores por livramento, por graça do Senhor. Então, queridos irmãos, este salmo, ele é também um salmo messiânico. Ele fala a respeito da pessoa de Cristo. Exatamente no livro de Hebreus, no capítulo 10, nós temos esta declaração, esta afirmação.
Mas eu quero, neste momento, pensar com os irmãos, especificamente nos versos de 1 ao verso 3, pensando nesse momento que nós estamos vivendo de pandemia, de isolamento social, aonde muitas angústias, muitos são os temores que afligem os nossos corações. E nós temos então aqui neste salmo, e aí eu quero meditar, como disse, nos versos 1, 2 e 3, e a partir da experiência desta oração respondida que o salmista teve da parte de Deus, tirar para nós alguns princípios, algumas lições que nós podemos aprender neste salmo. E então desenvolvermos uma atitude, uma relação para com Deus, aonde a nossa confiança em clamar, em pedir ao Senhor, esteja realmente fundamentada na palavra de Deus. Então o salmo começa dizendo o seguinte: esperei com paciência pelo Senhor. Primeiro, o salmista Davi louva a Deus, exalta e fala da sua espera, da sua paciência, do seu clamor a Deus. E este ato de esperar em Deus é algo que nós precisamos desenvolver em nossos dias. Nós vivemos numa sociedade onde todas as coisas acontecem numa velocidade muito rápida. A tecnologia está aí mostrando isso. Poderíamos aqui citar vários exemplos, muitos deles já conhecidos da igreja, conhecidos dos irmãos, exemplos que fazem parte da rotina dos nossos púlpitos. Por exemplo, há um tempo não tão longe, nós mandávamos cartas e isso levava algum tempo para que a mensagem pudesse chegar às pessoas. E hoje a gente manda uma mensagem, um WhatsApp, né? Uma mensagem por e-mail. Desta forma, a vida ela acontece numa velocidade muito rápida, as informações, as mudanças acontecem muito rápido. E nós precisamos, então, responder nesta sociedade que vivemos também agindo, sendo proativos, agindo de maneira rápida. E muitas das vezes queremos que a nossa relação com o Senhor aconteça desta maneira também. Nós queremos orar, nós queremos falar, nós queremos pedir a Deus e ter as nossas respostas atendidas na velocidade dos nossos pensamentos. Mas nós aprendemos com o salmista que esperar pacientemente pelo Senhor, ela é uma virtude. Ela é um exercício da espiritualidade. Ela é um exercício da comunhão com Deus. A esperança no Senhor, a paciência no Senhor. A paciência, inclusive, ela é uma das características do amor. O amor, ele é paciente. E nós precisamos, então, entender que Deus, ele é soberano, que ele é Senhor da história, ele é Senhor das nossas vidas, que ele responde, que ele atende às nossas orações, que ele atende os nossos clamores, e ele tem prazer em fazer isso. Porém, ele faz isso no seu tempo e não no nosso tempo. Por vezes, nós até esperamos uma resposta de Deus, mas nós esperamos impacientemente. Como alguém, por exemplo, numa parada de ônibus, que fica ali esperando o ônibus, e à medida que o ônibus demora, ele começa, então, a perder a sua paciência, começa a reclamar, começa a murmurar, começa a questionar, e a sua espera, então, se torna uma espera impaciente. A impaciência, a inquietação dos nossos corações, das nossas almas, acaba muitas das vezes por nos afligir, por nos levar a um sentimento, muitas das vezes, de ansiedade, e em alguns casos até depressivos. Por isso, é importante que nós, na nossa relação com Deus, aprendamos a esperar e esperar pacientemente. Agora, o outro aspecto importante desse texto é por quem o salmista está esperando. Ele está esperando com paciência pelo Senhor. Alguém que espera com paciência implica também a sua condição de alguém que está numa condição de inferioridade. E ele espera, então, pelo Senhor, reconhecendo o poder do Senhor, a soberania, a grandeza de Deus, sabendo que Deus ele é soberano
poderoso, misericordioso, para atender às suas orações, para atender os seus pedidos. Nós que servimos a Deus, nós não estamos esperando resposta de alguém que não tem capacidade, que não tem poder para atender. Muito pelo contrário, todo poder e toda autoridade pertence ao Senhor. Portanto, queridos irmãos, é importante que você tenha clareza, que você tenha convicção em quem você está esperando. Será que você tem esperado realmente pelo socorro do Senhor, pela graça do Senhor? Ou será que você tem esperado, confiado na sua capacidade, nos seus recursos, na sua sabedoria? Muitos têm depositado a sua confiança em si mesmo. Muitos, inclusive de nós, servos do Senhor, temos colocado a nossa confiança em nós mesmos. Temos sido o Senhor das nossas próprias vidas. Temos feito as nossas escolhas baseado nas nossas convicções, nas nossas experiências, na nossa capacidade. E tão somente quando nos encontramos em situações desesperadoras que nós voltamos para Deus. O salmista espera pacientemente pelo Senhor. O texto segue dizendo: Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Esse aspecto, essa atitude de Deus inclinar-se para ouvir o clamor do salmista, mostra a disposição de Deus, mostra a misericórdia de Deus, a benevolência de Deus, o bem-querer do Senhor para conosco, para com o seu povo, a disposição de Deus em querer ouvir. Mas esta afirmação também implica, ou está implícito nela, de que o salmista tem, então, colocado diante do Senhor os seus pecados, as suas falhas, tem reconhecido os seus pecados. Porque a palavra de Deus diz que os nossos pecados impedem que Deus ouça as nossas orações. Faz com que Deus vire, então, o rosto para nós, a face para nós. Quando Jesus Cristo, na cruz do Calvário, recebeu sobre si o pecado da humanidade, o Pai, ele vira a costa, ele abandona o Filho, porque o Pai, em sua santidade, não podia, naquele momento, manter comunhão com o Filho. E quando ele recebe, então, o pecado da humanidade, Jesus faz a oração que nós conhecemos. Deus meu, por que viraste a costa por mim? Por que me abandonaste? Então está implícito nesta afirmação também uma atitude de quebrantamento, de arrependimento do salmista. E ele vai exatamente falar no versículo 12 que os seus pecados os afligem, os seus pecados estão diante dele. E ele exatamente pede para que Deus então não retire a sua compaixão, a sua misericórdia. Para que o salmista tenha esta convicção de que Deus, de que o Senhor está ouvindo o seu clamor, está ouvindo as suas orações. É porque ele tem então se arrependido dos seus pecados. Ele tem reconhecido as suas falhas e colocado diante do Senhor, em arrependimento e fé, clamado por perdão de Deus. É importante, querido irmão, que nós estejamos avaliando a nossa própria vida, que venhamos reconhecer a nossa condição de pecadores que somos, de que dentro de nós habita um coração pecador, que deseja o pecado, que anela pelo pecado, que almeja o pecado, e que sempre nós estamos falhando, pecando, nós estamos ofendendo a santidade de Deus, o caráter de Deus. E é importante, então, que nós venhamos reconhecer os nossos pecados, reconhecer as nossas falhas e clamar o perdão do Senhor. Aqueles que se arrependem do seu pecado, reconhecem a sua realidade, a sua miserabilidade e clamam por perdão da parte de Deus. Eles têm a convicção de que Deus se dispõe a ouvir o seu clamor, a ouvir as suas orações. O texto segue dizendo: e ouviu o meu clamor. O nosso Deus, queridos irmãos, ele tem o prazer de ouvir os nossos clamores, os nossos pedidos. É verdade que ele já conhece todas as coisas. É verdade também que a Bíblia afirma que antes que uma palavra saia
da nossa boca, ele já sabe, ele já conhece. Todavia, aprove a Deus usar a oração como instrumento, como uma bênção, como um recurso que ele concede a nós, os seus filhos, para apresentarmos a ele as nossas aflições, as nossas queixas, as nossas preocupações, as nossas angústias, também as nossas alegrias em oração. Deus tem o prazer de ouvir a oração dos seus filhos, a oração do seu povo. Deus tem alegria, Deus se satisfaz em ouvir a oração de alguém que se quebranta diante dele. A um coração contrito, o Senhor não despreza. O Senhor não desprezará aqueles que em humildade oram, pedem, clamam ao Senhor pelas suas necessidades, principalmente pelo perdão dos seus pecados, mas por outras necessidades também. Deus tem o prazer de ouvir as nossas orações. Ele ouve a oração do salmista, ele responde à oração do salmista. No versículo 2, nós temos uma expressão do salmista que retrata o seu momento que ele está vivendo de angústia. Na linguagem aqui, um tremendal de lama. Esse tremendal de lama, esse momento de aflição, de angústias e perturbação, tem causas internas, os seus pecados, mas também tem causas externas, a perseguição dos seus inimigos. Igualmente, nós somos também afligidos por situações internas, por situações da nossa alma, do nosso espírito, do nosso coração. Algumas dessas angústias são consequência dos nossos pecados, das nossas falhas. Mas também nós somos afligidos por questões de ordens externas, por situações que às vezes nos sobrevêm, como a perda de um ente querido, como a perda de um emprego, situações que estão além do nosso controle. O dia mau chega em nossas vidas e nós somos afligidos por várias provações. E muitas dessas aflições não são necessariamente pecado, mas a maneira como nós lidamos com elas podem ser pecaminosas. Por exemplo, a perda de um ente querido não é necessariamente uma questão de pecado, mas a maneira como eu lido com esta perda, como eu lido com este luto, ele pode se tornar uma atitude pecaminosa diante do Senhor. Então, o salmista, ele revela as suas aflições por questões de ordens internas do coração, mas por questões de ordens externas. E isso leva ele a uma atitude, digamos assim, depressiva, de angústia, de aflição. E a linguagem que ele usa aqui, tirou-me de um poço de destruição, de um lamaçal. Ele se vê perdido, ele se vê como alguém que está inundado em uma realidade que ele não consegue, então, caminhar, que ele não consegue se mover. E agora, pela oração, pelo seu clamor, Deus estende a sua misericórdia. E Deus, então, o arrebata desta realidade que ele está vivendo e firma os seus passos. Colocou-me sobre uma rocha, firmou os meus passos. A rocha da nossa salvação é Cristo. Cristo é a rocha da nossa salvação, em quem podemos estar firmes. Firmar os pés aqui, ou firmar os passos. Entendemos isso como a nossa fé, a nossa esperança no Senhor. Aonde que nós estamos nos apoiando, aonde que nós estamos nos afirmando, aonde que nós estamos nos colocando. A nossa fé, a nossa esperança devem estar na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Após as suas angústias, após as suas orações, agora Deus então resgata o salmista e firma os seus passos. Quando nós buscamos a Deus, quando nós clamamos ao Senhor, o Senhor então ouve as nossas orações e Ele nos tira das nossas aflições. Mas também essa expressão, ela é, de forma muito mais plena, uma referência à realidade pecaminosa ou pecadora do ser humano. O pecado, ele é não apenas ato, mas ele é uma natureza. Nós nascemos com uma natureza pecaminosa. O próprio salmista fala isso no Salmo 51, versículo 5, em pecado eu fui gerado, em iniquidade me concebeu minha mãe. Nós praticamos o pecado porque temos uma natureza pecadora, temos um coração pecador
que nos impulsiona, que nos leva, que nos motiva a pecar. Portanto, essa expressão tirou-me de um tremedal de lama é uma referência também à obra salvadora de Deus, quando reconhecemos que somos pecadores, que nascemos como natureza pecadora, que este pecado nos condena ao inferno, que este pecado nos condena a uma separação de Deus. Quando assim reconhecemos, e reconhecemos que Cristo Jesus, a rocha da nossa salvação, morreu na cruz do Calvário, mas ao terceiro dia ressuscitou para pagar o preço dos nossos pecados, do meu e do seu pecado. Então nós recebemos a salvação de Deus, a graça salvadora, recebemos os perdões, o perdão, aliás, dos nossos pecados. E isso é graça de Deus, isso é bênção do Senhor. O versículo 3, este louvor, este hino, destaca um sentimento de gratidão de alguém que teve as suas orações respondidas. Ele diz: pôs na minha boca um cântico novo, um hino ao nosso Deus. Muitos verão isso, temerão e confiarão no Senhor. Agora o salmista passa a exaltar a Deus em gratidão, em reconhecimento a quem Deus é e ao que Deus tem feito pela sua vida. E de uma pessoa agora angustiada, de uma pessoa agora em sofrimento, agora ele demonstra ser uma pessoa com um coração feliz, com um coração grato, com um coração contente a Deus. E a sua vida, então, passa a ser um testemunho de evangelização. Ele diz: muitos verão isso, temerão e confiarão no Senhor. Outras pessoas passam por situações de aflições semelhantes às nossas e algumas em situações mais difíceis do que a nossa. E eles olham, então, para as nossas vidas. E eles, quando eles percebem, então, o agir de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus em nossas vidas, eles são, então, digamos assim, estimulados, eles são motivados a confiar no Senhor, as suas próprias vidas. Portanto, queridos irmãos, a graça de Deus, o agir de Deus em nossas vidas, tem o propósito de nos abençoar, de nos perdoar, de nos salvar, de nos livrar, mas também tem o propósito de nos fazer a sua mensagem, de fazer de nós um testemunho da graça de Deus. Portanto, querido irmão, a sua vida é para testemunhar da graça do Senhor Jesus. As bênçãos que você tem recebido de Deus em sua vida, elas são para dar testemunho da grandeza de Deus. O apóstolo Pedro, ele vai dizer desta maneira: vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então ele revela o objetivo: para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O próprio Senhor Jesus orientou a igreja a respeito do testemunho da graça de Deus. Em Atos capítulo 1, versículo 8 diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Judeia e Samaria, e até os confins da terra. A graça de Deus, o agir de Deus, a obra de Deus em nossas vidas tem o propósito de operar a salvação de Deus em nós, mas também o propósito de nos fazer testemunhas da graça e da misericórdia do Senhor. Por isso, queridos irmãos da Igreja Batista em Brasil Novo, e você que nos ouve através desta gravação, através deste vídeo, eu quero te exortar, eu quero te incentivar a continuar clamando ao Senhor, a continuar buscando a graça de Deus, a continuar buscando a face de Deus, a continuar colocando os seus pedidos diante do Senhor. Mas quero também te exortar neste momento, a avaliar o seu coração, avaliar a sua vida diante do Senhor. E se porventura há algum pecado em sua vida, eu quero te exortar a se arrepender dos seus pecados, a confessá-los ao Senhor e buscar no Senhor perdão em tempo oportuno. E eu tenho a convicção pela palavra de Deus, que Deus ouvirá as suas orações, que Deus dará resposta
no tempo dele. Que Deus abençoe, queridos irmãos, a sua vida. Que a graça do Senhor Jesus seja uma realidade no seu coração. Que Deus te abençoe, que Deus te sustente, que Deus te fortaleça cada dia mais e mais, em o nome do Senhor Jesus. Oremos. Pai querido, Pai amado, nós bendizemos ao Senhor pela Tua palavra, Deus, que foi ministrada neste momento. E queremos rogar ao Deus que o Senhor mesmo, Pai amado, faça com que a Tua palavra encontre morada no coração de cada pessoa que está ouvindo esta mensagem neste momento. Queremos pedir, ó Deus, que o Teu Santo Espírito, Pai amado, mova o coração desta pessoa, no sentido de reconhecer os seus pecados, as suas falhas. Que o Senhor, Deus, perdoe a culpa dos seus pecados, mas que o Senhor também, ó Deus, renove a sua vida, renove a sua fé, renove a sua esperança, e que eles possam, Deus, colocar a sua esperança unicamente no Senhor. Que o Senhor, Deus, conceda graça, perdão, salvação e restauração para o louvor da Tua glória. Em o nome de Jesus que oramos. Amém.